pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar de algumas estratégias para você obter uma ótima pontuação na prova discursiva do TSE Unificado, essa grande oportunidade desse ano. Além também de corrigir a questão discursiva do último concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Vou colocar o slide na tela para a gente iniciar a nossa aula. Antes da gente partir para a resolução dessa última prova, eu quero comentar com vocês a respeito de algumas dicas rápidas para gabaritar a prova discursiva quando nós estamos lidando com o estilo dissertativo a argumentativo. Primeiro ponto, você deve ser objetivo no seu texto. Então, nada de ficar enrolando, falando de temas que não foram solicitados. Lembre-se que a fuga ao tema, ela pode gerar uma nota 0 na prova de vocês. Então, procurem responder àqueles aspectos, aqueles pontos que foram solicitados. Se a prova descrever os aspectos, você deve deixar claro em cada um dos seus parágrafos sobre qual aspecto que você está tratando, para esclarecer para o examinador qual é o ponto que você está tratando naquele parágrafo. Então não tenham medo de realmente copiar o aspecto logo no início do parágrafo para destacar sobre qual ponto você vai abordar. Caso ele não deixe os aspectos explícitos, que é exatamente o modelo que a gente vai ver na correção de hoje, então se ele não deixar os aspectos explícitos no enunciado, você mesmo deverá elencar esses aspectos e seguir discorrendo a respeito deles no seu texto. Então essa foi a primeira dica, né? Seja objetivo e procure responder aquilo que de fato foi solicitado. Ainda que você não saiba falar muito, né? Vez ou outra a pessoa fala, mas eu não sei muito a respeito desse assunto. Ainda assim é melhor você explorar esse tema do que você abordar um tema completamente diferente para mostrar propriedade naquilo que não foi pedido, naquilo que não foi solicitado e correr o risco de gerar uma fuga ao tema, uma nota 0. Segunda dica que eu quero falar com vocês: redija a sua resposta seguindo a norma culta. Então, atenção à linguagem informal, evitar a linguagem informal, evitar regionalismos, evitar o uso de gírias, muita atenção também às regras gramaticais, para que você diminua a quantidade de erros, evite ao máximo essa quantidade de erros que vão descontar pontos na sua prova. Procure reler o texto. Então, escreva o texto, releia antes de entregar, para não deixar esses detalhes passarem despercebidos. Terceira dica: realize uma boa estruturação do texto. Quando eu falo uma boa estruturação aqui, eu estou falando da forma como você vai dividir os seus parágrafos. E já, logo na sequência, a gente vai ver exatamente com relação ao esqueleto do texto, como você deve fazer essa estruturação. Quarta dica: planejar os parágrafos de desenvolvimento em 3 partes. Primeiro, você vai apresentar o aspecto, que foi aquilo que eu falei lá no início, com relação à objetividade. Quando você for apresentar o aspecto, não tenha medo, copie realmente a parte do aspecto que você vai responder, para deixar muito claro para o examinador do que é que você vai tratar. Na sequência, traga o seu argumento técnico e faça um fechamento com relação àquele parágrafo. É como se fosse uma conclusão daquele parágrafo. Então, planejar a estruturação do desenvolvimento, dos parágrafos de desenvolvimento, nessas 3 partes. Próxima dica, quinta dica: não fuja ao tema, não realize a fuga do tema e dos aspectos que foram solicitados. Já falei isso aqui, mas eu não vou deixar de repetir, né? Porque ainda que você não saiba falar muito daquele tema, daquele determinado aspecto, às vezes ele deixa bem claro, conceitue tal item. Ainda que você não saiba discorrer muito a respeito, não invente de falar algo completamente diferente. Ah, mas eu não sei sobre isso, então vou mostrar propriedade aqui nesse outro tema diverso. Não, porque isso não vai agregar pontos, não vai... Ah, ele percebeu aqui que eu não sei falar a respeito desse tópico, mas eu sei falar sobre aquele outro. Isso não vai te gerar mais pontos na prova de forma nenhuma. E ainda existe o risco que eu falei pra vocês de você ser penalizado com uma fuga ao tema. Então, quinta dica: cuidado com a fuga ao tema. Sexta dica: utilize os elementos de ligação. Que elementos de ligação são esses, Nicole? São os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, articuladores do discurso. Quando a gente for fazer a correção dessa discursiva, eles vão estar lá destacados, e aí eu vou voltar aqui nessa dica para relembrar vocês. Mas
Tudo isso, a utilização desses elementos de ligação vão te ajudar a obter uma elevada nota tanto na coesão como na coerência do seu texto, mostrar esse sequenciamento, esse elo entre as ideias, entre o seu parágrafo, dentro do mesmo parágrafo também. Sétima dica, respeitar a estrutura do texto. Respeitar a estrutura do texto, aqui eu tô falando da estrutura em si, da divisão dos seus parágrafos, mas também da translineação. O que é a translineação? É a correta separação silábica, então realizar a correta separação silábica, respeitando as margens do texto. E a nossa tô bem louca. A nossa oitava e última dica, não última, né, que a gente ainda vai passar por vários pontos aqui nesse vídeo, estamos só começando, é que vocês baixem o nosso e-book gratuito. Esse e-book, gente, ele tá com muitas dicas, com muitas estratégias, explorando muito mais aqui do que eu já falei, mas com várias dicas, com várias estratégias para essa prova de analista do concurso do TSE unificado. E, inacreditavelmente, ele é um e-book gratuito, então aproveitem esse material que tá aí de livre acesso para vocês se prepararem e chegarem nessa prova para gabaritar, para conquistar uma dessas 500 vagas que estão previstas para o concurso. Vou seguir em frente aqui para falar mais um pouquinho, já que acabamos de falar sobre vagas, né? Vou deixar só o slide aberto pra gente ver um pouco melhor. Nós falamos, né? São 500 vagas. Vale ressaltar, essas 500 vagas que eu tô falando aqui, eu tô incluindo tanto o cargo de técnico, como também o cargo de analista, tá? E essa remuneração inicial é a remuneração dos analistas, que chega ali praticamente em 14 mil. Então, excelente remuneração. Como eu já falei, é uma excelente oportunidade nesse ano. Etapas do concurso. Estão previstas a prova objetiva, que vão ter os conhecimentos básicos, os conhecimentos objetivos. Teremos também a prova discursiva e a prova de títulos. Lembrando que essa pontuação aí eu tô me baseando no último edital. E eu acho que vocês já estão mais do que convencidos que a prova discursiva, ela tem uma importância muito grande, mas não custa reforçar, né? Então, eu fiz aqui esse cálculo para mostrar para vocês, tomando por base a última prova do concurso do Tribunal Superior Eleitoral, a prova objetiva, ela valia 80 pontos. E a prova discursiva valia 10 pontos. Se você tirasse 70 pontos na prova objetiva, que é uma nota relativamente boa, e conseguisse obter uma nota máxima na prova discursiva, isso significa que a prova discursiva iria impactar em 12,5%. Ou seja, a discursiva vai corresponder a mais de 10% da sua pontuação. Eu sei que pode aparecer alguém aí falando, né? Poxa, mas isso 12% nem é tanta coisa assim. Será que não é mesmo? Vocês já pararam para analisar a concorrência dos concursos de tribunais? Às vezes um ponto, a gente fica ali lutando, né, para que uma questão seja anulada, para que um gabarito seja modificado. E olha o quanto que a prova discursiva pode fazer diferença. Sem falar da quantidade de candidatos que não se preparam previamente para essa etapa. Então, você já inserir a discursiva no seu ciclo de estudos a partir de agora, já vai te colocar na frente de muitas pessoas. E 12,5%, mais de 10% da pontuação faz muita diferença, principalmente quando a gente está falando aqui de concurso de tribunal, que são concursos, como eu já disse, com elevada concorrência. Então, são pessoas que estão extremamente preparadas, aquelas notas, elas geralmente ficam bem próximas uma da outra, às vezes um ponto, meio ponto te coloca dentro ou fora das vagas. Quero explorar agora com vocês a respeito da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Esse texto dissertativo argumentativo, ele possui estrutura básica chamada de tripartida. Por quê? Porque ele vai apresentar a introdução, o desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Na introdução, vai ser apresentada o tema. Então, a primeira coisa que deverá ser apresentado é o tema e, na sequência, a tese. Qual que é a diferença de tema e tese? Vamos lembrar, o tema, ele é o ponto central, ele é o ponto central do texto. Ele é o assunto central daquele texto. E a tese, ela será o ponto de vista defendido. Para fundamentar essa tese, aí você deverá fazer o uso de argumentos, de fatos, de exemplos, de dados, de citações, na tentativa de quê? De conseguir convencer, de você conseguir persuadir o leitor para que ele concorde com o seu pensamento crítico. Então, na introdução a gente vai ter, como eu já havia falado, a apresentação do tema, de qual é esse ponto central. Na sequência, a tese, qual é o ponto de vista que você vai defender, utilizando os seus argumentos para isso. E aí você já deve fazer menção aos aspectos, aos tópicos frasais que você vai discorrer lá no seu parágrafo, nos seus parágrafos de desenvolvimento. Como eu já havia dito, se o examinador deixar lá, já claro, então redija o texto dissertativo acerca de tal tema, respondendo obrigatoriamente
é na letra A, tal coisa, na letra B, a outra solicitação. Esses são os aspectos, esses são os tópicos frasais que eu tô falando. Às vezes o texto vem nesse formato, joia. Se ele não vier, que é o exemplo que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, você deverá elencar. Então você pense bem, com base no tema, com base na tese, no ponto de vista que você quer defender, pense bem direitinho e já liste quais são os aspectos que você vai discorrer em cada um dos seus parágrafos de desenvolvimento. E a gente tem também, né, na sequência, então o desenvolvimento, a quantidade de desenvolvimentos vai variar com a quantidade de aspectos que você for utilizar, então muita atenção com a quantidade de linhas que você tem disponível, certo? Então, com os parágrafos de desenvolvimento, deixa eu abrir aqui o slide para ficar melhor de enxergar. Então, você vai fazer primeiro a apresentação do aspecto, deixar claro para o examinador qual o aspecto que você vai abordar. Na segunda, você vai trazer, no mesmo parágrafo, né, mas na sequência, você vai trazer os seus argumentos. Esses argumentos que eu já disse, podem ser exemplos, podem ser citações, podem ser fatos. E é facultativo você fazer um encerramento daquele parágrafo, como se fosse o encerramento. Esse encerramento aí seria como se fosse uma conclusão daquele parágrafo. E você vai fazer a mesma coisa no terceiro, no quarto parágrafo. Quantos parágrafos de desenvolvimento couber no seu texto, aí vai depender realmente da quantidade de linhas que o examinador deixar disponível. E por fim, a gente vai ter o parágrafo de conclusão. Nesse parágrafo de conclusão, é importante você fazer, logo no início, você iniciar fazendo a reafirmação da tese. Então, reafirmando aquele ponto de vista que foi defendido ao longo do seu texto. Por fim, você pode seguir por dois caminhos. Fazer uma proposta de intervenção, uma solução para aquela situação, ou fazer uma síntese dos encaminhamentos, que aqui não vai ter nenhuma novidade, você não vai trazer nada de novo, você apenas vai fazer uma síntese daquilo que você já abordou ao longo do seu texto, certo? E eu sei que vocês já devem estar bem ansiosos aí para ver a correção da última prova, mas eu não posso deixar de falar novamente, para que vocês não esqueçam, na descrição do vídeo vai ter o link do nosso e-book gratuito, como eu já falei. Aqui eu tô falando algumas estratégias, lá nesse e-book tem muitas outras estratégias que vocês podem utilizar, não apenas para textos dissertativos argumentativos, para outros formatos também. E esse material é um material gratuito, então aproveitem enquanto ele está aí disponível para vocês baixarem. Procurem já ter acesso a esse material, procurem inserir a prova discursiva dentro da rotina de estudo de vocês, praticar pelo menos umas 2 vezes por semana. Pra gente desenvolver qualquer habilidade, a prática ela é muito importante. E esse e-book ele vai te auxiliar justamente para que você consiga cada vez mais aperfeiçoar essa sua prática. Mas, tudo bem, passado esse momento, né, de falar a respeito do nosso e-book, vamos voltar aqui para a nossa aula e vamos falar agora a respeito da questão, que eu acho que vocês já estão muito curiosos aí para saber qual foi a questão. Essa questão ela foi da banca da Consulplan e foi para o concurso do TSE que ocorreu em 2011. Poxa, Nicole, concurso antigo, será que ainda é um tema pertinente? Vamos analisar quando a gente fizer a correção. Eu acho esse tema super pertinente e acho que vocês devem praticá-lo sim, porque pode ser que venha algo parecido, algo relativo. Sem falar, né, que quando a gente faz a prática da discursiva, a gente está se aprimorando cada vez mais nos nossos conhecimentos da prova objetiva. Se você consegue chegar num ponto de discorrer, de fazer um texto, elaborar um bom texto, um texto bem embasado acerca dos conhecimentos específicos da sua prova, significa que você alcançou um elevado desempenho de conhecimento desses temas. Então a discursiva vai te auxiliar demais, até mesmo na prova objetiva também. Bom, qual foi a pergunta da questão? Ele falava, com base no seu conhecimento acerca da legislação pátria e das normas que regem a propaganda eleitoral, elabore um texto dissertativo argumentativo. Ele deixou aqui claro pra gente qual é o tipo de texto que ele quer que você utilize e em que se discuta o seguinte questionamento. Qual foi o ponto que ele trouxe? Quem realiza propaganda irregular está preparado para honrar o princípio da moralidade na administração pública? Então essa foi a pergunta que ele fez aqui. Esse aqui, né, esse ponto da propaganda irregular e do princípio da moralidade, eles vão ser o tema central do nosso texto e a tese que você vai defender vai ser respondendo se quem realiza a propaganda irregular está preparado ou não. Eu acredito que a grande maioria dos candidatos devem ter seguido pela linha de que não, de quem realiza propaganda irregular não está preparado para honrar com o princípio da administração pública, o princípio da moralidade na administração pública, e essa será a tese defendida no texto, na resposta padrão que eu elaborei para vocês, que a gente vai ver agora.
Então, eu vou voltar aqui só para o nosso slide, que é para facilitar a nossa visualização. Vamos, então, para o primeiro parágrafo desse texto, o parágrafo de introdução. Eu já falei para vocês, nesse parágrafo nós vamos apresentar o tema e a nossa tese, o ponto de vista a ser defendido. Começando, então, aqui eu falei, né? O princípio da moralidade administrativa é um dos pilares que regem a administração pública. Então, já fiz a apresentação do tema central, que está aí destacado de verde. Ele ainda vou falar aqui mais um pouquinho sobre ele, mas eu vou na sequência. Por sua vez, o bom funcionamento do processo eleitoral depende da observância da ética e da moralidade por seus participantes. Por isso, ao realizarem a propaganda irregular, aqui, ó, já ficou bem claro qual é o tema central do nosso texto. O assunto principal cobrado nessa discursiva, que é o princípio da moralidade e a realização da propaganda irregular. Na sequência, nós temos a tese, o ponto de vista que eu quero defender, de que ao realizar a propaganda irregular, os partidos, os candidatos, eles sinalizam que não vão conseguir respeitar o princípio da moralidade nos seus mandatos. Quero destacar aqui também com vocês, tá? Nessa cor aqui, nesse tom de azul que vocês estão vendo, nós vamos ter diversos elementos de ligação ao longo do nosso parágrafo. Lembram da dica que eu falei? Da utilização, de vocês explorarem bem esses elementos de ligação para deixar bem marcado a sequencialização, a sequência de ideias, o encadeamento dessas ideias, a conexão dessas ideias, tá? Então, prestem atenção nesses destaques em azul. E aí eu venho falando, o princípio da moralidade administrativa é um dos pilares que regem a administração pública. A gente sabe que é um dos princípios que está previsto de forma expressa, inclusive na Constituição Federal. Por sua vez, o bom funcionamento do processo eleitoral depende da observância da ética e da moralidade por seus participantes. Por isso, ao realizarem a propaganda irregular, os partidos e candidatos sinalizam que não podem, deixei claro aqui o meu posicionamento, respeitar o princípio da moralidade em seus mandatos. Nesse sentido, a fim de entender melhor esse problema, é necessário. Vou colocar aqui agora, nesse destaque em amarelo, vocês vão ver quais são os aspectos que eu elenquei para ir abordando ao longo do meu desenvolvimento, certo? Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar, é necessário conceituar a propaganda irregular. Segundo, demonstrar como ela contraria o princípio da moralidade da administração pública. E terceiro, expor quais as consequências desse ato para a sociedade e para o regime democrático. Então, eu elenquei aqui para que eu consiga defender a minha tese de que esses candidatos, esses partidos não vão conseguir respeitar esse princípio. Eu elenquei esses 3 aspectos para discorrer ao longo do meu desenvolvimento e é sobre eles que a gente vai falar agora na sequência. Primeiro aspecto, então eu entro agora no meu segundo parágrafo e eu vou iniciar o desenvolvimento atendendo ao primeiro aspecto, que é o conceito de propaganda irregular. Então vejam, coloquei logo de cara, o conceito de propaganda irregular não se limita apenas à violação das leis e normas. Vejam como eu deixei muito claro, eu destaquei. Isso aqui poderia ser algo que o examinador elencou lá na letra A, B e C no enunciado da questão. Ele não fez isso, mas se ele tivesse feito, eu iria copiar da mesma forma e deixar pra ele, ó, eu vou responder isso aqui. Por que é muito importante que a gente faça isso? Porque nem sempre a pessoa que vai corrigir, o examinador que vai corrigir a sua discursiva, ele é um especialista naquele tema. Não necessariamente ele vai ser um especialista no tema de direito eleitoral, na parte de propaganda irregular, no princípio da moralidade. Às vezes ele não é especialista naquilo ali. Então, para que você consiga uma máxima pontuação, deixe muito claro, porque ele já vai direcionar o olhar dele para perceber, poxa, esse aspecto aqui, ele atendeu. Vou ler agora o argumento, já vai direcionar o olhar do examinador para o seu texto e mostrar para ele que tudo aquilo que foi solicitado, você atendeu. Vamos voltar aqui para o texto. O conceito de propaganda irregular não se limita apenas à violação das leis e normas que regulam a publicidade governamental. Em verdade, destaque aqui para o meu elemento de ligação, ela também abrange práticas que distorcem a verdade, manipulam informações e visam somente a promoção pessoal ou partidária, em detrimento do interesse público. A propaganda irregular, portanto, então já conceituei, ela mina os alicerces da moralidade na administração pública ao privilegiar os interesses individuais ou de grupos em detrimento do bem comum. Então vejam como deixei claro aí para o examinador o conceito, né, de que não é só uma violação a leis e normas, e que com relação à publicidade, mas que também abrangem práticas de notícias falsas, notícias que vão distorcendo a verdade, informações para
promoção pessoal daquele candidato, tá? Dessa forma a gente abordou o primeiro aspecto. Vou seguir para o próximo aspecto agora. Terceiro parágrafo de desenvolvimento, atendimento do segundo aspecto, que falava como a propaganda irregular interfere na moralidade e nos demais princípios que regem a administração pública. Então já venho falando aqui. A propaganda irregular, ela exerce uma influência nociva sobre a moralidade da administração pública ao promover uma cultura de desonestidade e falta de integridade. Então já estou começando aqui a mostrar as interferências. Nesse diapasão, então, aqui é elemento de ligação, tentando explorar diversos elementos de ligação, saindo um pouco do óbvio, né? Ao veicular informações distorcidas, manipular fatos e utilizar recursos públicos para benefício pessoal ou partidário, os agentes públicos envolvidos comprometem esse princípio. Além disso, a propaganda irregular pode minar a confiança dos cidadãos. Então aqui a gente já falou, né, que podem manipular fatos, estão utilizando recursos públicos, tudo isso são as interferências. E eu vou na sequência falar outras, de que a propaganda irregular pode minar a confiança, então atrapalhar a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais, prejudicando a legitimidade do governo. Ademais, faltou até um destaque aqui em azul, esse aqui é mais um elemento de ligação. Esse desrespeito à legalidade no processo eleitoral também atinge outros princípios. Então aqui eu consigo mostrar para o examinador que não é só o princípio da moralidade que está sendo atingido, não. Eu tenho o princípio da impessoalidade, porque eu posso estar utilizando recursos públicos para benefício pessoal, a legalidade, porque estou fugindo daquilo que foi previsto em lei, e também a publicidade, não estou sendo transparente nos meus atos. Inclusive, uma coisa que eu quero até deixar aqui para conhecimento de vocês, deixa eu dar um exemplo de um caso real que foi recentemente enquadrado como propaganda irregular. E aí já mostra, né, aquilo que eu havia dito. Esse tema, ele ainda é um tema bem pertinente, ainda é um tema que pode vir a ser explorado na prova de vocês. Durante a campanha eleitoral, lá em 2012, ocorreram algumas postagens em redes sociais que estavam disseminando fake news sobre o processo eleitoral brasileiro. E o aplicativo, aquele aplicativo do e-Título. E essas publicações enganosas, elas estavam afirmando o quê? Que as pessoas que tinham aquele QR Code contido nessa nova versão digital do título eleitoral, de que iria contabilizar de forma automática os votos em benefício do então candidato na época, que era o Lula. E isso começou a espalhar um certo medo para quem não queria direcionar o seu voto naquele candidato. Então elas estavam afirmando que esse QR Code contido no aplicativo iria contabilizar votos para esse candidato. E esse comportamento ele foi julgado agora em fevereiro de 2024 pelo TSE, considerando ele como uma propaganda irregular eleitoral pela internet. Então veja que interessante, foi uma forma de desonestidade, uma falta de integridade, utilizando informações para manipulação de fatos, que é exatamente o que nós estamos citando aqui no texto, e que foi enquadrado recentemente, que foi considerado como propaganda irregular pelo TSE. Então, mais uma vez, percebam como o tema ele ainda é pertinente, apesar dessa prova ter acontecido alguns anos atrás, no ano de 2011, esse ainda é um tema bem pertinente. E vocês podem até pesquisar, para ler melhor essa notícia, vocês podem até pesquisar por aí por propaganda irregular TSE QR Code, que eu acredito que vai aparecer. E tem outros casos, tá? Tem vários outros casos que aconteceram nessa mesma linha. Seria interessante vocês fazerem a leitura. Assim como da propaganda irregular, também da propaganda antecipada, e entender a diferença entre eles. Eu acho que essa é uma boa aposta e que vale a pena vocês direcionarem também o estudo para essa possibilidade de cobrança na prova discursiva. Vou voltar aqui para o nosso slide para a gente seguir fazendo então a correção. Vou agora para o quarto parágrafo. No quarto parágrafo, vou responder o terceiro aspecto. Então, seguimos. Ademais, então já iniciamos aqui com um elemento de ligação. A propaganda irregular pode ter graves consequências para a sociedade. É isso que eu vou responder agora. Minando a confiança nas instituições públicas, comprometendo a lisura dos processos democráticos e prejudicando o bem-estar coletivo. A disseminação de informações falsas ou tendenciosas, por exemplo, pode distorcer a percepção da população sobre questões importantes. Vejam como foi interessante isso aqui, ó. Então, percepção da população sobre questões importantes. Foi exatamente o que aconteceu com espalhar o medo dessas pessoas de utilizarem o aplicativo do e-Título, que foi feito justamente para facilitar o processo, e aí acabou, com a disseminação de notícias falsas, acabou causando esse medo na população e atrapalhando o bem-estar coletivo. E influenciar decisões políticas de forma prejudicial ao interesse público. Então, essas são algumas das consequências. Vou seguir agora para o próximo parágrafo, que é o nosso parágrafo de conclusão. Então, vamos para a conclusão? Vejam, na conclusão, como a gente havia comentado, a tese tem que ser
reafirmada. Diante desse contexto, começamos aqui já com o elemento para marcar a conclusão dessa discursiva. Fica evidente que quem realiza propaganda irregular não está verdadeiramente preparado para honrar o princípio da moralidade da administração pública. Então, reafirmei, eu já havia demonstrado para o examinador que esse era o meu posicionamento, de que a pessoa não iria ter essa capacidade de honrar esse princípio. Só fiz aqui reafirmar. E, basicamente, o que eu fiz na conclusão foi uma síntese dos encaminhamentos. Nós temos duas propostas, né? A proposta de intervenção ou de síntese dos encaminhamentos. O que eu fiz foi uma síntese dos encaminamentos, basicamente ratificando tudo aquilo que já foi dito, como vocês podem perceber nos destaques em amarelo. Então, vou seguir aqui, tá? Aqueles que recorrem a tais práticas relevam falta de integridade e comprometimento com os valores éticos que devem guiar a atuação no serviço público, além de desrespeitarem a representação escolhida pelos cidadãos no processo eleitoral. Portanto, é fundamental combater e punir rigorosamente a propaganda irregular, promovendo a transparência, honestidade e respeito às leis como pilares fundamentais da administração pública. Esses destaques em amarelo são uma síntese daquilo que nós já abordamos nos aspectos ao longo dos nossos parágrafos de desenvolvimento, e a gente faz um fechamento daquilo que já foi abordado, ressaltando também a importância da transparência, dos respeitos aos pilares fundamentais da administração para o combate e punição da propaganda irregular eleitoral. E a gente fecha assim o nosso texto. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu já quero deixar aqui para vocês a dica de que no nosso preparatório específico para o concurso do TSE, nós vamos ter a discussão dos critérios do SEBRASP, porque é a banca que organiza o concurso, várias apostas para a prova discursiva, estratégias de estruturação dos seus parágrafos, o que é que o corretor vai buscar no seu texto, então, quais são os critérios que você tem que saber a respeito dessa banca, né, da banca do SEBRASP, exemplos contextualizados com tópicos prováveis, a aplicação de palavras-chave, dos articuladores do discurso, também como conseguir entregar ou como conseguir obter uma boa nota quando você não sabe muito a respeito daquele assunto que foi abordado na prova discursiva, como é que você pode se sair nessa situação. Vamos ter dezenas de questões inéditas voltadas para esse concurso, questões de provas anteriores também, então é muito interessante que vocês procurem, como eu já disse, inserir na preparação de vocês o quanto antes a prova discursiva, né? Vim praticando para vocês irem desenvolvendo essa habilidade. Um ponto importante, tá? Nós vamos estar com 30% de desconto nesse preparatório para o TSE unificado pelas próximas 2 semanas. Então aproveitem já para ir começando essa preparação o quanto antes. E é isso, a gente encerra aqui essa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa discursiva, compreender as estratégias que foram passadas, e a gente se encontra numa próxima aula. Não deixem de dar uma lida a respeito do tema, como eu já falei para vocês, deem uma procurada sobre esse caso que eu citei do QR Code, né, dessas notícias que foram espalhadas, mas procurem ler também outros julgamentos do TSE que podem vir a ser cobrados, tanto como propaganda irregular, como também com relação à propaganda antecipada. Acho que é uma aposta bem interessante para vocês inserirem nos estudos de vocês. E a gente se encontra então numa próxima aula.